Olá, eu sou Marlo Silva. Eu sou ator, iluminador, dramaturgo, diretor e produtor cultural. Eu coloquei nessa ordem porque foi nessa ordem que eu comecei a trabalhar. E foi a partir dessa ordem que eu entendi a visão geral da engenharia teatral, o que me ajudou a entender o funcionamento de cada uma das áreas de uma produção, o que é fundamental para o que vamos falar nesse vídeo: a planilha orçamentária. A planilha orçamentária ela está presente em todas as produções, dos grandes musicais até mesmo o monólogo. Mesmo que o seu espetáculo não tenha um roteiro, ele com certeza deve ter uma planilha orçamentária. E saber construir uma pode te ajudar a salvar o seu projeto ou acabar com ele antes mesmo de começar. Eu costumo dizer que a primeira coisa que a gente deve fazer antes de começar qualquer projeto é a planilha orçamentária. E a partir dela, você tem uma ideia das possibilidades do seu projeto e qual o caminho artístico que ela terá. Na construção da sua planilha, não se coloque amarras. O que eu quero dizer com isso? É que agora não é o momento para você se podar. É o contrário. Aqui é o momento em que você deve construir uma planilha com o orçamento ideal. Então, vamos começar. Para dar o primeiro passo, eu sugiro que você comece respondendo as seguintes perguntas. Qual será o tamanho da sua temporada? Essa é uma pergunta fundamental para o seu processo de construção de planilha. É a partir da definição do período da temporada que você vai poder visualizar vários aspectos da sua produção. Como é que você faz para definir o tamanho da sua temporada? Respondendo a seguinte não é, na verdade é mais do que uma, respondendo as seguintes perguntas. Quantos dias da semana você vai ter o espetáculo? 1, 2, 3, são só segundas, sexta, domingo, as quartas, terças e quartas. E a próxima pergunta é quantas semanas? A mesma lógica se aplica a quantas semanas irá durar a sua temporada. Um mês são 4 semanas, 3 meses, 12 semanas ou 13 semanas. Por que semanas e não meses? Eu separo em semanas porque alguns custos serão diárias ou semanais. E quando começamos um projeto, não sabemos quando ele vai acontecer, em qual mês. Então, pode ser que quando formos realizá-lo, a temporada caia em um mês de 5 semanas. E isso pode impactar o seu orçamento. Mas, voltando às perguntas, eu gosto de começar respondendo essas perguntas porque a partir das respostas eu crio um parâmetro para diversos itens da sua planilha. E esse parâmetro ele vai ser repetido muitas vezes. Vamos usar como exemplo Viva la Vida, o musical, com uma temporada de 2 apresentações por semana, com a duração de 12 semanas, o que representaria uma temporada de 24 apresentações. Essas serão bases da nossa planilha. O nosso musical vai ter 8 atores e 4 músicos. Temos aqui, hoje em dia, diversos recursos tecnológicos para facilitar a nossa vida como produtor ou como artista, né? E um deles é o maravilhoso Excel. Para quem quer ser produtor, aliás, eu aconselho fortemente um curso aprofundado de Excel. Esse programa ele possui ferramentas fantásticas que podem te ajudar em diversos aspectos da sua vida. Desde a construção da planilha orçamentária, que é o nosso foco nesse vídeo, até a construção de fluxo de trabalho, banco de dados, fluxo de bilheteria. São tantas as possibilidades que eu ficaria aqui um dia inteiro apenas mencionando cada uma delas. Mas vamos focar no nosso objetivo, a planilha orçamentária. Para construir, você deve abrir um novo documento no Excel. Então vamos lá. Agora aqui no Excel, que é a ferramenta que a gente vai usar para construir essa planilha orçamentária, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o nome do nosso projeto. Então, no nosso caso, Viva la Vida Musical. Depois a gente vai fazer alguns enfeites. Por enquanto, vamos só vamos só colocar as informações e eu vou explicando para vocês possam ir entendendo como funciona. Ao abrir, você vai colocar o nome do projeto, né? E eu aconselho você a separar sua planilha por fases de projetos, como pré-produção, produção, pós-produção, administração, divulgação. O que tem em cada uma dessas fases? A pré-produção é basicamente tudo relacionado
antes do projeto acontecer. Antes de realmente começar, tudo que acontece antes de começarem os ensaios, quando falamos especificamente da produção teatral. Então vamos colocar aqui pré-produção. Errei aqui. Perfeito. Na sequência a gente tem a fase de... Estou dando alguns passos porque aqui a gente vai colocar alguns itens, essas coisas, então vou dar um pouco de espaço. Aí a gente tem a produção. O que tem na produção? A produção é do início dos ensaios até a última apresentação. Vou dar mais algumas linhas aqui. Pós-produção. E a gente vai trabalhar depois a administração, que é toda a parte administrativa do projeto, imposto, taxas. Essa seção alguns produtores preferem, inclusive, deixar dentro das fases de pré e pós e produção. Isso é uma escolha sua e o que você escolher tá tudo certo, não há nenhuma regra. E depois a gente tem a divulgação. Eu parei de preencher porque eu acho que a gente tem que ir para ficar mais fácil o entendimento para vocês. Dentro de cada uma dessas áreas, você deve preencher com os itens que elas vão abarcar, né? Eu aqui nesse momento tenho chamado de itens, mas vocês vão ver muita gente falando no linguajar da produção teatral as rubricas. Essas são as rubricas. E é muito comum vocês ouvirem esse termo, em especial quando se trata de leis de incentivo. Então vamos começar aqui pelos itens. Embaixo de pré-produção, vou escrever aqui itens. Você pode colocar rubricas, tanto faz. Isso eu uso itens porque desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu deixei como itens e acabou ficando. Se não me engano, acho que nas leis também eram itens. Bom, aqui nessa coluna de itens, você vai colocar cada uma das rubricas que integram a sua planilha. O diretor, ator, teatro, locação de equipamento, divulgação, o seu cachê, aqui cabe tudo. E cada produção tem os seus itens específicos. Cada um deles também deve estar em cada uma das fases do projeto. Os itens podem se repetir? Claro, com certeza. Não há problema nenhum que se repitam, mesmo porque algumas áreas trabalham em mais de uma fase do projeto. E quando eu falo cada um, é porque cada produção tem as suas necessidades, né? Um musical tem um tipo de necessidade, uma peça de menor porte tem outras necessidades, mas é importante que você tenha em mente que você deve colocar tudo. Nada pode ficar de fora. Algo importante que você precisa também entender é que a planilha ela é um elemento vivo. Ela demora para se definir e ela vai crescendo. Não se assuste. Não construa sua planilha com pressa. Construa ela com calma e tenha tempo para ir lembrando dos itens. Se você for lembrando de alguma coisa e quiser acrescentar mais para frente, não tem problema nenhum. Você pode voltar aqui e acrescentar. Inclusive, com o passar dos dias, você vai se lembrando de itens que precisam entrar nessa planilha. Você tem que conversar com seus parceiros de projeto. Essa planilha ela não pode ser construída só por você. A não ser que você seja um profissional extremamente experiente e já saiba como diversas áreas funcionam e você já entenda quais são as necessidades. Mas é importante que você troque com cada membro da sua equipe criativa. É importante que que eles possam colaborar com ideias e itens que atendam às demandas deles também. Você tem que colocar nessa planilha tudo. Tudo, tudo, tudo. Ela é a sua sobrevivência, ela é o seu norte. Você vai voltar nela milhares e milhares de vezes. Então, no nosso caso aqui, como é só a explicação de um conceito de como construir ela, eu vou colocar só alguns itens bem básicos. Então, aqui na pré-produção, eu vou colocar aqui o diretor. Como a gente vai fazer um musical, né? Então, um diretor musical, um coreógrafo. Escrevi errado aqui, peraí. Escrevi errado. Como é que a gente faz para corrigir aqui? Para quem não tem no domínio do Excel, você pode vir aqui com o mouse e clicar na palavra coreógrafo. Faltou o acento no O. Ou você pode simplesmente vir com o F2. Clicou no F2, ele libera a célula para que você possa fazer alterações.
Então a gente tem o nosso cenógrafo, vamos colocar um visagista, um figurinista, designer de som e designer, olha só que legal, ele já me dá a opção ali. Se você quiser, você dá um Enter aqui, puxa vida, 2 designers de som, aí você aperta o F2, troca o som pela luz. Pode escrever iluminador? Claro que pode. Aqui, eu sou acostumado a escrever designer. A gente vai colocar aqui um assistente de produção e vai colocar um diretor de produção. Ok. Direitos autorais, né, da nossa peça. Vamos colocar aqui um cenário. Vamos colocar figurino também. Puxa, olha só que interessante. Ai, meu Deus, chegou aqui, está muito em cima e a gente vai precisar de espaço. Não tem problema nenhum. Você vem aqui, ó, inserir linha. Não, vim no lugar errado, peraí. Início. Inserir, é esse inserir aqui. Linhas da planilha. Tá vendo que tem várias células aqui, ó. Inserir linhas da planilha. Ele vai te dar um espaço e tudo certo. Eu estou usando a versão aqui que está aberta online, mas você pode usar o Excel tradicional e não tem problema nenhum. É o mesmo esquema, é a mesma função. Bom, agora que a gente já colocou a nossa equipe, colocou itens da pré-produção, vamos colocar algumas coisas da produção, que é aquele período que tem os ensaios e tudo. Eu vou repetir aqui assistente de produção e diretor de produção. Um Ctrl+C, Ctrl+V, ele já entra aqui. Vamos acrescentar aqui, ó, cenário e figurino também. Dá um ESC ali, cenário e figurino. Vamos acrescentar aqui, depois eu explico por que eu estou acrescentando 2 vezes. Os nossos atores, operador de som, operador de luz, camareira, locação de luz, locação de som, locação de teatro, não, de teatro só, né? E vamos para a pós-produção. Na pós-produção vamos trazer aqui o assistente. Ih, rapaz, eu não tinha visto aqui que a gente o assistente errado. Deixa eu até corrigir aqui, vou corrigir nos 2. Copiamos aqui, vamos corrigir esse assistente aqui. E vamos corrigir aqui assistente de produção, o diretor de produção. Vamos colocar aqui desmontagem. Administração, que eu não tinha colocado lá, vou colocar aqui. O que pode entrar em administração? A gente pode colocar impostos. O que mais que a gente vai colocar aqui? Impostos. Taxas. Alvarás. Alguns desses itens podem entrar em produção ou pré-produção, não tem problema nenhum. Vamos colocar um assistente administrativo. E entrou essa divulgação que eu vou apagar, depois a gente coloca ela de novo. Prestação de contas. Para quem vai trabalhar com lei de incentivo, é sempre importante ter contador. E o coordenador do projeto, que no caso é você. Ou um produtor executivo, você escolhe. Depois disso, vamos acrescentar aqui divulgação. Aqui, ó, tá vendo que eu coloquei tudo minúsculo? Deixa eu corrigir aqui. Produção. Para manter o padrão. Aí a gente faz aqui, ó, pré-produção. E a gente pós-produção também. Vamos mudar aqui, ó. Pós-produção. Perfeito. Bom,
Divulgação, o que a gente vai colocar em divulgação? Assessoria de imprensa. Mídia impressa. Mídia digital. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco por que eu estou colocando mídia e não algo específico. Fotógrafo, programa, vou colocar um designer também. Um banner também. Isso aqui é tudo. Aí você reparou que algumas palavras estão avançando para a próxima célula. Se você der 2 cliques aqui, ela vai esticar e está tudo certo. Então, ao lado de itens, nós vamos colocar aqui unidade. Uma coisa que eu não fiz, depois eu faço. Aqui você vai preencher a unidade de cada um desses itens, que pode ser dia ou diária, semana, semanal, mês, mensal, unidade, metro, pode ser verba, pode ser cachê. Esse ponto ele te ajuda a entender o modelo de contratação de cada item. Por exemplo, se um profissional vai ser pago por diária ou mensal, e você pode agrupar determinado item e deixar tudo relacionado a ele como verba. Repara aqui, por exemplo, diretor. A gente coloca o diretor como cachê. Que interessante. Você coloca a primeira letra, o Excel já sai preenchendo. Então, aqui, todos esses profissionais eles vão trabalhar por cachê. Ok? O assistente de produção é um trabalho mensal. O diretor de produção também é mensal. Direitos autorais. Vamos colocar como verba. E aí é que a gente tem cenário e figurino. Por que eu aconselho você a colocar como verba? Por exemplo, ao invés de você colocar, no caso de figurino, tecido, costureira, linha, agulha, colocar uma rubrica ou uma linha para cada um desses itens, você teria que ter um detalhamento muito grande de todos esses itens, o que acaba sendo desnecessário. Por exemplo, pregos para cenário, madeira, tinta, pincel. Imagina você ter que colocar todos esses itens dentro da sua planilha um a um, cada um ocupar uma linha. A sua planilha ia ficar enorme. Então, o que você faz? Cenário. Você coloca todo o valor de cenário nessa linha, nessa rubrica, e tudo que você comprar de cenário vai entrar nessa rubrica e você vai abater dela e você vai trabalhar em cima dela. Assim você consegue visualizar melhor a sua planilha e você também entende quanto você tem de verba. Então, às vezes você tinha pensado, vou colocar 2.000 de madeira e vou colocar 5.000 de tinta. Aí chegou na hora, você usar 4.000 de madeira e usou só 2.000 de tinta. Então te sobrou dinheiro de tinta. Então você não vai precisar ter que ficar remanejando dentro disso. Tudo isso está dentro da sua verba de cenário. Isso pode te ajudar a deixar tudo agrupado. É mais fácil, né, de você trabalhar. Então eu vou dar. Você vai reparar que em alguns itens algumas fases elas se repetem. Então, por exemplo, assistente de produção, ele é mensal. O diretor de cenário cenário mensal e figurino mensal. Por que eu coloquei cenário lá em cima, verba na pré-produção, e para a produção eu estou colocando mensal? Porque aqui, na verdade, esse cenário ele deixa de ser cenário, vira manutenção. Você pode criar uma outra rubrica? Claro que pode. Vou criar aqui uma rubrica escrito manutenção de cenário. Você pode. Eu gosto de fazer isso aqui porque é uma coisa minha. Como eu disse, cada planilha ela tem a sua característica e o seu processo. Por exemplo, eu coloquei aqui atores, mas eu poderia colocar aqui elenco. Então vamos inserir aqui, a gente tem assim, coadjuvantes, porque a gente tem uma diferença de salário. E se a gente tivesse, por exemplo, coro, ensemble, companhia, teria um outro valor. Aqui todo mundo trabalha no mensal. A equipe técnica também trabalha com mensal.
De repente, a alocação de luz, você precisa ter esse pagamento por diária. Em geral, a locação de luz e som é mensal, mas eu estou colocando, vamos manter mensal aqui para ficar mais fácil, mas a alocação do teatro, ela é por diária. Okay? O assistente de produção é mensal e a desmontagem também é uma verba. Impostos. Vamos colocar como verba porque você não sabe qual a quantidade desses impostos, taxas também, assistente administrativo. Vamos colocar como mensal. A prestação de contas a gente deixa como cachê, o contador é mensal, o coordenador do projeto também é mensal. Assessoria de imprensa mensal, mídia impressa, verba. Você pode colocar uma mensal também, porque aí todo mês você tem um determinado valor. O fotógrafo um cachê, o programa é uma verba, o designer é um cachê e o banner é uma verba. Ok? Perfeito. Aí a gente colocou aqui a unidade. No caso, né, a gente preenche essa planilha de uma forma muito rápida, aqui que a gente fez, e a gente vai para quantidade nessa coluna do lado. Você pode escrever ou você pode colocar de forma reduzida. Né? Você pode escrever quantidade, assim, tanto faz. O jeito que para você ficar mais claro. Aqui você vai colocar a quantidade de cada item. Por exemplo, diretor. Quantos a gente tem? Tem um diretor musical. Todo mundo aqui, ó. Cenógrafo, todo mundo. Aqui é um assistente de produção, você tem 2 assistentes. A sua produção é um pouco maior. Um diretor de produção, direitos autorais. A verba é sempre 1, né? Não há o que mexer. Assistente de produção a gente tem 2, um diretor. Cenário é um cenário e um figurino. Ele conta como o todo, não conta como cada peça. Elenco, a gente tem, deixa eu trocar esse elenco para acrescentar assim, ó, elenco protagonista, F2, abriu, elenco coadjuvante. Nosso elenco são de 8 atores, então a gente tem 2 protagonistas e 6 coadjuvantes, ok? Um operador de som, um operador de luz. A gente tem 3 camareiras, produção um item de locação de luz, de som e um teatro, que a gente só vai alocar um único teatro, o assistente de produção. A gente dispensou um assistente de produção para pós-produção, a gente não precisa de 2, a gente só precisa de 1. Então aqui a gente pode diminuir o número de pessoas. Então eu tenho agora só um assistente de produção e tenho um diretor de produção. A nossa verba de desmontagem, tudo que é verba a gente mantém em 1. Deixa eu descer aqui para poder visualizar melhor. A gente tem o nosso assistente de produção, uma pessoa de prestação de contas, um contador, um coordenador do projeto, um assessor, um fotógrafo. A maioria dos itens, nesse caso aqui, é 1, mas poderia ser 2, 3, 4, 10. A quantidade aqui você pode diminuir, aqui você pode escrever assim, né? Como eu tinha falado. Por quê? Na unidade também eu gosto de fazer assim. Por quê? Porque aí a gente clica aqui 2 vezes, isso diminui o tamanho da sua planilha. E aqui a gente tem ocorrência. Depois eu vou diminuir, mas só para vocês entenderem. A ocorrência é muito comum as pessoas confundirem ocorrência com quantidade. A ocorrência é a quantidade de vezes que determinado item vai ser contratado. E aqui você coloca, por exemplo, a quantidade de diários que você vai usar no teatro, ou o número de meses que você vai contratar um determinado profissional. Nesse momento é que você volta lá atrás naquelas perguntas iniciais que nós fizemos sobre a temporada. Nessa primeira parte aqui, vamos manter. Então, quantas vezes a gente vai contratar esse corretor, esse diretor, quer dizer? Ele vai receber um único cachê. Então, um cachê, todo mundo aqui recebe um cachê. Lembrando que isso aqui é um exemplo de conceito, não tem... isso pode ser completamente variado. Esses profissionais podem ser contratados de forma mensal. Eu estou só usando como exemplo uma questão de conceito.
Aí aqui você vai falar, pré-produção. Quantos meses antes eu vou começar a minha pré-produção? Para o assistente de produção. É importante você saber. Então, eu vou começar 2 meses antes. Então, eu vou ter. Para o diretor de produção também vai ser... Por que eu estou colocando 2? Porque ele vai ser contratado 2 meses. Então, ele recebe 2 salários na pré-produção. Ok? Direitos autorais, 1, verba e verba. Então, vou repetir aqui para ficar claro. A nossa pré-produção, você pode até inserir aqui essa informação, ela tem uma duração de 2 meses. Isso pode te ajudar a visualizar. A nossa produção, ela tem uma duração, a gente tinha falado lá atrás, Viva la Vida musical, iam durar 12 semanas. Você pode trabalhar por semana aqui? Pode, você pode escrever aqui, então, 8 semanas, em vez de escrever 2 meses. Você pode escrever aqui 2 meses, são 60 dias. Pode, não tem problema nenhum. Isso aqui quem define é você. O jeito que for mais fácil para você visualizar. Inclusive, você pode até trabalhar assim, eu tenho 2 meses na pré-produção e durante a produção eu tenho 12 semanas. Para facilitar o entendimento de vocês, eu vou deixar aqui com 3 meses. Ok. Estamos trabalhando aqui com 3 meses. A gente poderia trabalhar com semanas, que nem a gente fez lá no nosso inicial. Vamos trabalhar com 12 semanas. Pode ser que aconteça que essas 12 semanas seja diferente. E aí, alguns itens a gente altera, por exemplo, para semana. Vamos alterar aqui, ó. Todo mundo que está ligado à parte do espetáculo, atores, elencos, camareiras, a gente vai alterar para semanal, com exceção do teatro. Por que alterar para semana é importante? No caso, por exemplo, se você fecha a locação de luz por semana e não por mês, o ideal é que você feche por mês, mas de repente tem um mês que tem 5 semanas e o fornecedor de algum item fala assim, não, eu quero que funcione de outra forma, eu quero fechar por semana, porque por semana iria custar, por mês custa 4 mil, mas por semana custa 5 mil, porque o mês tem 5 semanas. Só que você não previu isso na sua planilha, você tinha previsto só 4 mil, então aí você teria um problema. Claro que você pode ter negociado isso no todo, mas às vezes a sua produção é menor e isso tem um impacto maior. Numa grande produção, esse impacto quase que inexiste, mas numa produção menor, esse impacto ele é bem grande. Então é por isso que é importante você visualizar isso dessa forma. Que mais aqui? Onde a gente está? Ok, tinha me perdido um pouco. A ocorrência. Quantas vezes a gente vai contratar o nosso assistente de produção? 3 meses. Todo mundo aqui que quer 3. Quantas semanas? 12 semanas. Isso pode dificultar o entendimento no começo, mas com a prática você entende. Aí, diárias. A gente tinha falado que o nosso espetáculo ia ter 2 apresentações por semana, durante 12 semanas daria 24 apresentações. Então a gente preencheria aqui com 24 locações do teatro. Claro que eu não estou considerando ensaio nem montagem, então a gente pode até colocar assim, porque o valor da locação do teatro para montagem, ela é mais barato, por exemplo. A gente vai fazer isso lá. Então sim, é mais barato, então a gente consegue fazer aqui, ó, a gente vai, em 6 dias a gente vai montar. Aí aqui a gente tem na pós-produção 1 mês de trabalho. Ok? Por que é importante você entender essa variação? Porque não adianta você falar assim, posso trocar tudo por um mês? Pode ser que não funcione alguns itens. Vão ter itens que você, nessa nossa planilha aqui, por acaso, a gente tem, eu criei aqui a sugestão de semana, mês e diária, mas existem itens numa produção teatral que são contratados por diária, e aí é impossível você colocar mensal. Tem uma variação, a sua produção de repente não dura um mês, ela dura 2 semanas. Você tem um evento que dura 2,
dias. Então você tem que saber como construir essa planilha nesse formato. Um mês de aqui e um. Vou deixar tudo um aqui. Assistente administrativo, veja bem. Como eu separei a administração das outras áreas, você tem que somar. Então você soma aqui 2 meses daqui, com 12 semanas, com mais um. Então, vamos fazer uma conta aqui. 3, 1, 2, 5, 6 meses. Ok, então vamos colocar aqui 6 meses, que é o tempo que vai durar essa fase. O assistente administrativo, então, ele recebe o salário dele durante 6 vezes. Nossa prestação de conta é cachê, o contador é a mesma coisa, e o coordenador do projeto também. Divulgação, aí você tem que fazer um pensamento aqui. A sua assessoria de imprensa ela vai trabalhar durante a pré-produção e a pós-produção? Se ela for, são 5 meses. Mídia impressa, você vai ter 4 meses. O fotógrafo é um cachê. O programa você tem uma verba, o designer você tem uma verba, o banner uma verba. Ok. Vou alterar aqui a ocorrência, só para ficar mais fácil, mais bonitinho. Aqui. E a gente coloca aqui valor unitário. Por que a gente coloca valor unitário aqui? O que é o valor unitário, né? Acho que aqui você vai colocar o valor de cada item de forma unitária, quanto custa individualmente cada item. E aí não tem muito segredo. Vamos colocar aqui valores redondos só para facilitar o entendimento. Aí veja bem, quando você clica aqui, ele fica desse jeito. Como que eu faço para que isso se transforme em real? Você vem aqui no cifrão, aqui em cima, e aperta e escolhe quais os formatos que você quer. Ok. Ele já me deu aqui que o cachê. Mas ele altera só essa coluna. Como a gente vai usar na coluna inteira, a gente pode vir aqui, ó. E todas as colunas. Então, ó. Já automaticamente ele virou para mim nesse formato. Vou aqui preencher, vou dar uma pausa para eu poder preencher todos os valores. Aqui daqui a pouco eu volto já com os valores todos preenchidos. Pronto, agora a gente já tem aqui a nossa planilha toda preenchida. Eu coloquei alguns valores que são completamente fictícios, não tem nada a ver com o valor de mercado, aliás, estão muito longe. A gente coloca nessa última coluna aqui o valor total. Aqui vem mais uma mágica, e porque eu adoro tanto o Excel. Aqui você vai utilizar uma fórmula do Excel muito simples, mas que ela vai te ajudar bastante. Você vem aqui e coloca igual, clica aqui embaixo de quantidade, você vai reparar que ele fez aqui, ó, apareceu um C7. C é a coluna, 7 é a linha. Um asterisco, que é o sinal de multiplicar. Você clica em ocorrência, mais um asterisco, e clica embaixo de valor unitário na célula. E quando você der Enter, opa! Tcharam! Aí o que você faz? Sempre que aparecer essa sequência de hashtags ou jogo da velha, você é sinal que tem a informação que está aí, ela é maior do que o espaço que você tem na célula. Então você clica aqui 2 vezes e ela abre. No nosso caso aqui, o que eu fiz aqui? Olha só, ele repete a informação. Eu expliquei para o Excel, eu falei para ele que eu queria multiplicar a quantidade vezes a ocorrência vezes o valor unitário. Por que você faz isso nessa primeira célula? Isso vai te facilitar muito a vida, porque aí você... Ctrl Z. Você vem aqui, ó, nesse quadrado. Tá vendo que ele está nessa seta assim? E aí, quando eu clico, quando eu coloco o mouse aqui em cima, que ele vira esse xizinho, essa cruz, você só puxa aqui, ó. E ele repete a conta em todas as
linhas. Todas as rubricas, automaticamente você já tem preenchido aqui a informação. Como que eu faço para chegar nessas outras linhas? Você tem duas opções. Uma é, você pode arrastar isso até lá embaixo, e ele vai fazer isso em todas as linhas que tiver conteúdo. E aí você vai reparar que aqui, por exemplo, onde não tem nenhuma informação, ele deixa zerado. Você pode vir aqui e apagar, sem nenhum problema, ou você pode simplesmente... A outra forma é você Ctrl C, Ctrl V, e ele vai, e aí você repete. Então, deixa eu fazer aqui para que vocês possam, que isso possa ficar mais claro. Então a gente vem aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Ó, aqui é interessante que você consegue visualizar bem. 2 assistentes de produção contratados por 3 meses a R$1.000, 6.000. Ele fez a conta. Aí você vem aqui, transformou no sinal, arrastou todo mundo. Nessa parte de produção você consegue visualizar bem como funciona essa função da multiplicação e que ele deixa tudo preparado para você. Ah, você já tem aqui todos os valores, tudo preenchido, aí você vai até a última célula, perfeito. Como que eu faço para somar esses valores? Né? Porque aqui eu tenho a soma, mas eu quero saber a soma geral de cada um dos itens. Eu vou colocar aqui, ó, valor total. Opa. Valor total. Aqui no Excel tem, coloco, ó, na última célula, embaixo do último valor da fase. E aí tem um botão aqui, ó, autossoma. Bem no, ó, segue meu mouse aqui, ó, vai acompanhando ele. Autossoma. Ele seleciona tudo que está acima dele, de números. Então você pode reparar que ele está pegando o F, que é a coluna, do 19 até o F7. Selecionou, deu Enter, e ele me traz o valor total da fase de pré-produção. E a gente vai repetir. Aqui vamos inserir uma linha para facilitar a nossa visualização. Valor total, ó, ele já me dá aqui. Mesma coisa. Selecionou a célula, acompanha aqui, autossoma, deu Enter. Ah, as hashtags todas aqui a gente já sabe o que fazer, né? Opa, sua produção está dando 148.200. A mesma coisa aqui. Valor total. Opa, vai ficar mais fácil. Por que eu não posso copiar aqui, jogar esse valor aqui? Vou fazer para vocês poderem ver. Veja só o que acontece. Ele está somando um valor muito maior, 237 mil. Por que ele está somando? Vamos apertar F2 para descobrir? Olha só tudo que ele está somando. Porque o que acontece? Ele pega a referência, a quantidade de células que tinha lá em cima, se você for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 linhas. Se você contar aqui, você vai ver que tem 13 linhas também. Então é por isso que você não pode copiar e colar. Você tem que vir direto aqui no autossoma, porque ele vai somar só aonde tem informação. Aqui a gente de novo vai precisar inserir uma linha. Vamos colocar aqui o valor total. Soma de novo. Mais um valor total. E autossoma de novo. Agora a gente já tem aqui as informações de cada uma das fases. Como que eu faço para ter o valor total do meu projeto? Você tem duas opções. A que eu mais gosto é, eu copio esse título aqui, trago aqui para baixo, produção, coloco aqui cada uma das fases. Administração, divulgação. Aí eu venho aqui na frente dessa fase, coloco igual, venho com o mouse
e clico em cima do valor da fase. E ele me traz o valor total. Olha só que bacana. Cada uma das fases aqui preenchidas com tranquilidade. Você vai reparar que a gente tem... Eu estou falando que essa célula é igual àquele valor. Ah, mas e se eu precisar alterar algum valor? Por exemplo, na mídia digital, em vez de eu gastar 1.000, eu vou gastar 500. Vê que ele alterou lá e automaticamente ele já altera o valor aqui. Isso facilita muito a sua vida, porque você faz qualquer alteração sem ter nenhum problema. Ah, eu preciso inserir uma nova linha em administração. Preciso excluir impostos. A gente não vai precisar mais pagar R$5.000 de impostos. Excluir linha da planilha. Veja, está 36 mil. Vou tirar 5 mil, vai sobrar quanto? 31 mil. Olha só, toda a informação ali. Aqui, uma informação importante para quem trabalha com captação, com lei de incentivo. A gente insere aqui, ó, captação de recursos. Captação de recursos. Como que eu faço para chegar na captação de recursos? Igual. Aí você clica em cada uma das fases e coloca o sinal de mais. Então, aqui, mais. O que você está explicando para ele? A gente abriu parênteses, a gente fecha o parênteses, vezes 10%. Vamos ver quanto vai dar. Então, a gente sabe que a captação de recursos do nosso projeto é 29.200. Valor total do projeto com captação. Só vir na autossoma. R$319.220 o seu projeto vai custar. Aí aqui você pode fazer uma série de melhorias para facilitar a visualização. Por exemplo, eu posso vir aqui, mesclar célula. E é por isso que eu falei para você, aconselho que você faça um estudo sobre o Excel. Por exemplo, aqui, veja que eu preenchi só itens aqui em cima. Eu posso também ter aqui. A gente vem aqui, ó. Eu copiei, dei Ctrl+C, inserir células copiadas. Olha só, ele me pergunta. A gente vai deslocar tudo para baixo. Ele aparece aqui. Olha que beleza. Aí a gente vem aqui de novo, mescla essas células. Aí eu estou mexendo só para deixar tudo mais bonitinho. Células copiadas. Olha que interessante que fica. Melhora a visualização para você entender a sua planilha orçamentária com clareza. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. E essa planilha, você pode fazer uma série de ações. Você pode, eu quero então colocar bordas. Eu quero que aqui tenha uma cor diferente. Aí você vai fazer o que você achar mais interessante, a forma de layout para ela. Tá? Isso é quem define é você e não tem nenhum problema. Veja bem, esse é um exemplo de forma de planilha, mas cada edital ou lei de incentivo ele tem características diferentes e você vai ter que se adequar ou adaptar. Você pode incluir, eu, por exemplo, construo a minha planilha independente do edital e depois eu vou adequando ela para determinados projetos. Tendo essas divisões, eu consigo ter uma visão mais aberta das possibilidades de trabalho dentro da planilha e consigo ver caminhos para remanejar ou fazer futuros ajustes no processo. Eu consigo pensar, por exemplo, o custo por sessão. Eu venho aqui na produção e elimino os itens, por exemplo, se eu vir aqui, eu tenho mais ou menos uma ideia de que 148 mil é um custo por sessão desse projeto. Não seria isso, não dá, não leva em consideração isso. Assim, custo de produção é o custo por projeto? Não, não é. Mas você consegue visualizar, consegue eliminar e consegue
ter um entendimento melhor do seu projeto. Quais itens você deve colocar na planilha? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque isso depende basicamente do tamanho do seu projeto. Um conselho que eu dou para você é: não tenha medo de errar. Não tenha medo. É errando que você vai aprender. Vão ter projetos que você vai fazer e vai falar assim: putz, cara, eu esqueci de colocar camareira, eu esqueci de colocar qualquer item. Coloquei pouco valor para luz, coloquei pouco valor para som. Vou ter que remanejar, vou ter que tirar do cenário para luz, vou ter que diminuir o meu cachê para que eu possa poder ter determinado item. Isso é muito comum que aconteça, muito comum. Então, não tenha medo de errar. Isso vai acontecer milhões de vezes. A única coisa que eu diria para você é: seja honesto, admita seus erros com os seus parceiros. A honestidade é o maior bem que você pode cultivar em uma produção teatral e na vida de vocês. Leva-se anos para construir um nome, mas pouco mais de 2 segundos para destruir. Eu espero ter ajudado você na construção da sua planilha. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo que eu respondo. Um grande abraço e nos vemos pelos teatros.